Olá, amigos. Mais um brinde psicanalítico à vida. Isso aí. Então, pessoal, hoje eu e André estamos aqui, para falarmos para vocês um pouco mais sobre um artigo que nós acabamos de publicar, né, André? Não é um artigo com pretensões psicanalíticas. Nem acadêmicas. Quer dizer, pretensões psicanalíticas não, pretensões acadêmicas, né? Nem científicas, mas um artigo em que a psicanálise vai dialogar sobre o aquarismo, né? Uma das nossas paixões. Exatamente. A Andréia que teve a ideia de fazer esse artigo e ao levantar num belo dia, né? Após acordar, a parte dela já estava toda elaborada. Fale um pouco sobre isso, André. Nós já havíamos, comentado sobre essa necessidade, esse desejo de escrever algo, falar algo a respeito do hobby aquarismo, fazendo uma associação com a psicanálise. E nós vínhamos comentando sobre isso e num dia eu acordei inspirada, desejosa de dizer sobre isso, e quando o Charles acordou, quando ele se levantou, eu falei, eu tenho uma surpresa para você. Sabe aquele texto que nós combinamos de escrevermos juntos? Eu já escrevi a minha parte. E aí você conta o resto, né? Sim. E aí, nesse mesmo dia, eu sentei com ela e nós fomos colocando no papel o que seria a minha parte, onde eu trato aí do porquê que eu fui levado ao aquarismo e também das questões do benefício do aquarismo no tratamento de diversos transtornos, né? Em como se lidar com diversos, como o aquarismo atua diretamente com diversos transtornos da área mental e transtornos emocionais também, psíquicos emocionais. Mas antes de mais nada, deixa a gente apresentar para vocês o nosso aquário. Para quem assistiu o vídeo anterior do nosso canal, o nosso canal é Casal Psicanalista. Inauguramos recentemente, a semana passada, né, esse canal. E o nosso objetivo é trazer semanalmente assuntos de rotineiros. Casal psicanalista ou casal psicanálise? Casal Psicanálise. Isso. Né? E o nosso objetivo é trazer uma reflexão sobre assuntos rotineiros, sobre o olhar da psicanálise. Então, antes de mais nada, deixa a gente apresentar para vocês o nosso aquário. Vou tirar daqui a nossa garrafa de vinho, né? Porque psicanálise... Combina com vinho. Combina com vinho. Né? Então, acho que dá para todo mundo ver, né? Esse é o nosso aquário amazônico. Né? Nele a gente tenta recriar um pouco do fundo dos rios amazônicos, né? Que em aquarismo a gente chama de biótopo amazônico. A nossa flora é composta por plantas de baixa exigência, que se chama plantas low-tech, né? E os nossos peixes é composto, na grande maioria dele, por peixes da região da bacia amazônica, que são acarais discos, né? Acarais discos são essas aqui. Nós temos a selvagem, que é essa maior, que vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver, né? E essas menores, né? Muito coloridas, que são as acarais discos híbridas. Elas são criadas em cativeiro. Aquela, como o próprio nome diz, aquela maior, nós temos mais duas que estão escondidas lá atrás, que também são selvagens. Então esse é um aquário da região que tenta recriar a região amazônica. Ele tem 325 litros, né? Ele tem um pH, que é a acidez da água, de 6,8, e é o nosso xodó do coração. Né? A gente passa muito tempo em frente a esse aquário, com uma boa taça de vinho nas mãos, conversando, admirando, observando esses peixinhos, porque o mérito de toda essa beleza é toda do Charles. Eu sou apenas uma apreciadora. Eu disse no artigo que eu fui contaminada
por essa alegria dele, que ele encontrou no aquarismo, né? E uma coisa que vocês vão poder ler o artigo que nós vamos colocar abaixo na descrição desse vídeo, o link para vocês lerem o artigo na íntegra. Mas eu tive pensando, Andréia, uma coisa que a gente não colocou no artigo e eu quero tratar agora, que foi as razões pelas quais eu adentrei ao aquarismo, ao mundo do aquarismo, que são exatamente as mesmas razões que aqui, gente, o titio Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud, né? Esse Sigmund Freud aqui eu ganhei de uma paciente muito querida, né? Então, o titio Freud, ele tinha as mesmas razões que eu para adentrar também a um outro hobby de criação de animais. Muitos psicanalistas vão se lembrar que essa criação de animais era a criação dos cães, show, né? Show Sim, que você fala, né? Show. Que Sigmund Freud tinha. Inclusive, ele tinha o hábito de atender os seus pacientes com seu show sentado ao lado da sua cadeira. E ele acarinhando o seu show. Isso vocês podem, inclusive, encontrar nas biografias de Freud. Nós inclusive, aconselhamos a quem quiserem conhecer um pouco mais da história de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, esse livro, né? Que é o livro da Rudinesco, em que ela fala sobre Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. É uma bibliografia excelente que a Elisabeth Rudinesco trata. Ela é uma francesa, né? Historiadora da psicanálise. Bom, e qual a razão para esse hobby, né? O hobby do aquarismo? Tentar me desligar mentalmente dos dramas, das histórias trágicas, das histórias de dor, das histórias de sofrimento dos pacientes que eu atendo diariamente no meu consultório, né? Pacientes que revelam um extenso drama de sofrimento nas suas histórias, que estão ali justamente para falar disso, para serem ouvidos e também poderem elaborar essas questões. Então, além da análise pessoal que eu faço, era muito importante para mim também poder, de alguma forma, ao sair da minha prática, do meu consultório, poder me desligar mentalmente, né, dessas histórias tão sofridas, para que depois eu possa retornar ao consultório já pronto para continuar o tratamento desses mesmos pacientes. Então, a importância do aquarismo para mim foi exatamente no sentido de me dar um lugar de repouso, olhando para essa beleza que é a tentativa de recriar parte da natureza dentro do nosso lar. E aí, André? É muito interessante o Charles dizer que ele recorreu ao aquarismo, né, como uma ferramenta. Eu costumo dizer que a gente vai se utilizando, né, de várias ferramentas, né, que estão circundando a nossa vida, para que a gente dê conta da vida, né, do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas questões pessoais. Eu já havia dito em outro momento que, por conta do meu trabalho, dos meus estudos, eu acabo viajando toda semana, né? Eu encontro nessas viagens, no contato com o meu mestrado, no contato... Detalhe, ela viaja na quinta-feira, só volta no sábado à noite. Então, o Charles está de folga na sexta e no sábado. Então, ele tem que lidar aí, de alguma forma, com a ausência da pessoa amada, né? Então, como ele lida com essa ausência? Aquarismo. Aquarismo. Que bom, né? Que ele lide com essa ausência com o aquarismo. Então, eu geralmente viajo às quintas, volto só aos sábados, e eu encontro nessas minhas viagens, nos meus estudos, dar aula no Instituto de Psicanálise é uma ferramenta que eu utilizo para dar conta das minhas questões,
Para mim, meus estudos e o meu trabalho no Instituto funcionam como um hobby. Charles, ele está muito na clínica todo o tempo, ele tem uma carga horária muito extensa e há muito tempo eu vinha sinalizando, você precisa fazer algo para além, né, do teu consultório. E ele acabou, de alguma forma, encontrando no aquarismo uma forma para extravasar essas suas questões. E quando ele acorda num belo dia dizendo para mim que era desejo dele ter um aquário bem grande, palavras dele, cometi um ato falho. Deixei cair um pouco de vinho. E logo no Freud. Logo no Freud. A gente limpa o Freudinho depois. E quando ele me diz isso, e a gente vai até a loja, né? Logo de cara eu me dei conta de que o aquarismo, ele nos castra a todo tempo. Porque eu, muito motivada pela beleza e as cores dos peixinhos, eu queria trazer todos para casa. Os mais coloridos, de diversos tamanhos. E o biólogo, o Pedro, do Aquashow, que foi a loja onde a gente comprou esse aquário e os primeiros peixes, né? Ele ia só dizendo, não pode, Andréia, não pode, Charles, esse peixe é incompatível com aquele. Para esse perfil amazônico que vocês querem, esse peixinho não pode, porque tem um pH que não é compatível. E olha, eu vou confessar para vocês que eu fiquei chateada, eu fiquei frustrada e ainda desabafei com o Charles, não é mesmo, Charles? Não sei porque nem tem aquário. Poxa vida, eu não posso nem escolher os peixinhos que eu mais gosto. Ela queria trazer um japonês deste tamanho, um Kingyo, para os aquaristas, né, deste tamanho, para colocar num pH ácido, né, de biótopo amazônico. Os aquaristas que estão me assistindo, eu já tenho certeza que ficaram arrepiados, né? Mas eu não sou aquarista é ele, né? Eu apenas movida pela beleza do aquário, pelo desejo, porque eles são lindos, a beleza deles é muito subjetiva, é muito singular, né? Para cada um desses que você olha, você vê uma característica diferente. Então, eu muito desejosa... Personalidade diferente. Personalidade. A gente sentado aqui na nossa poltrona, em frente a esse aquário, a gente vai se dando conta, né, da personalidade de cada um deles. Como eles reagem quando a gente coloca comida, como eles reagem quando chega um estrangeiro, né, no aquário, um amigo novo, como eles reagem diante das fêmeas, né, macho e fêmea, enfim, eles nos dão uma lição de vida. Mas o Pedro, o biólogo da Aquashow, foi a primeira pessoa a me apresentar a castração dentro do aquarismo. E eu me dei conta, eu falei, Charles, olha só, a gente está percebendo no aquarismo aquilo que fala da vida, o quanto a gente é castrado a todo tempo. E o aquarismo é isso. Não se trata do meu desejo, mas se trata do que pode ser. E a vida não é assim? Sim. Eu falei personalidades e eu quero fazer um adendo, né? Um comentário sobre isso, porque eu sei que tem muitos colegas psicólogos e psicanalistas que vão estar nos assistindo e podem falar assim, como assim personalidades? Né? Explique isso melhor, Charles. Nós aprendemos em psicologia do desenvolvimento, né, que temperamento, né, é comum a todas as espécies, né, que personalidade diz respeito a um sujeito que tem consciência de si. Só que o que é muito novo na biologia é que esses seres, os peixes, tal como os cães, eles possuem consciência de si mesmos, da sua própria existência, possuem sentimentos. E esses sentimentos e essa consciência de si mesmo, é claro que não é uma consciência como a do ser humano, recebeu o nome de sencientes, ou seja, eles têm consciência da própria existência e consciência da dor e do sofrimento.
E o que nós, aquaristas, percebemos no trato com essas magníficas criaturas é que existe um padrão de comportamento, aí sim, de temperamento, né, para cada espécie. Mas todo aquarista sabe que você pode criar, por exemplo, como eu crio, acarás discos. E de repente você tem no seu aquário uma acará disco que todo o padrão de comportamento dela é único, totalmente divergente da própria espécie, né? Que ela tem o canto que ela prefere, que ela não gosta de uma acará em específico, aí ela vive em briga com aquela acará, né? Que ela tem uma reação muito peculiar e muito específica dela mesma quando o aquarista chega frente ao aquário. Aqui vocês podem ver, ó, eu não sei se vai dar para ver, que quando eu trago a mão ao aquário, uma acará selvagem da Amazônia se aproxima. E ela é uma acará selvagem, ela foi capturada ainda quando adulta, né? Então percebam que o aquarismo vem me trazendo é um conhecimento também muito novo em biologia. Eu acredito que a etologia, que é o estudo do comportamento animal pela psicologia, poderá confirmar muitas das teses atuais, que são: esses seres merecem todo o carinho e respeito, porque eles sofrem, eles têm consciência de si mesmos. Daí a defesa que todo aquarista faz de cuidar da melhor forma possível, Andréia, esses bichinhos. Né? Eles sofrem, eles ficam estressados, é muito interessante. Adoecem porque ficam estressados. Eles adoecem, eles ficam entristecidos, estressados, Isso. Num cantinho que eles entendam que de alguma forma estão protegidos, perdem o apetite. E aí eu queria lembrar que os defensores dos animais, né, deveriam se lembrar desses bichinhos com a pesca, né? Por quê? A pesca, essa pesca esportiva que tanto se fala, é uma crueldade inenarrável com esses bichos, né? Por quê? Imagina um anzol espetando na boca deles, eles que têm consciência de si mesmos e que sofrem, tá certo? Tentando se livrar da possibilidade de serem aí depois pegos, né? Você tira aquilo, o nível de estresse dele é tão grande, que eles ficam debilitados na hora que vai soltar na água. Aí o pescador tenta reanimar eles acabam nadando. E imaginem como esse peixe não vai ficar estressado debaixo d'água, porta aberta para uma série de doenças e para predadores, porque eles ficam tão estressados que eles ficam acuados, sem muitas reações. Sem reações, né? Então, todo aquarista de coração, ele tem um zelo muito particular pelos seus amigos peixes, né? E é isso que o aquarismo hoje em dia vem, inclusive, defendendo, Andréia. A relação desses peixes é a relação que a gente tem com o pet. O que muitos veterinários não consideram peixes animais pets, mas são, porque eles têm uma reação com o aquarista. Vocês veem, né, que eu coloco a mão aqui e eles estão tão calmos, tão confiantes em mim, que eles não se afastam. Eles têm uma relação para comigo. Eu me aproximo do aquário e já vêm todos para frente do aquário. Então, essa relação me encantou. Essa relação foi terapêutica para mim. E a Andréia estava falando do olhar psicanalítico sobre isso, né? Eu acho que nessa minha fala, né, Andréia, já dá para ver o quanto de investimento emocional e psíquico eu tenho nessas criaturinhas. É verdade, né? Além de falar, de trazer notícias, né, do quanto o aquarismo ele castra, porque não é sobre mim, não se trata de mim, não se trata do desejo do Charles simplesmente. Trata-se sobre eles. Diz respeito a eles, diz respeito ao bem-estar, porque ter um aquário em harmonia como esse aqui requer muito investimento, mas também requer muita castração. A psicanálise muita chama disciplina. De investimento libidinal. Você pode falar um pouco? A gente chama isso de catexia, né? É para aquilo
a quem a gente aponta o nosso amor, né? Então Charles é completamente apaixonado por esse hobby, como ele mesmo disse, se identificou, e eu, em contrapartida, né, na carona dessa paixão que Charles tem pelo aquário, ele acabou sequestrando o meu olhar também. Então toda essa catexia, essa energia libidinal, esse desejo está investido aqui nesse aquário. E por conta disso, e talvez só por isso, é que ele consiga manter esse aquário, que eu já disse que o mérito é todo dele, eu sou apenas uma apreciadora e procuro dar força a isso que ele tanto gosta, que ele tenha um aquário, já dito por alguns professores aquaristas, tão equilibrado, bonito, com peixes saudáveis, né? Mas é muito interessante quando a gente fica sentado aqui em frente ao aquário e a gente começa a observar o comportamento dos grupos, né? Sim. Cada espécie tem um comportamento diferente, inclusive a posição em que eles ficam no aquário. Tem peixinhos que gostam de ficar lá no fundo, outros no meio, outros na superfície. Alguns são mais tímidos e retraídos e procuram as locas e os lugares mais escondidos, talvez na tentativa de se protegerem, né? A relação que eles têm com a alimentação também é diferente, porque uns comem na superfície, outros comem no fundo, né? Outros têm uma resistência muito grande para quando um amigo, né, eu brinco dizendo, olha, são seus amigos, chegam no aquário e agridem. Outros vocês veem que eles não agridem de forma nenhuma. A Andrea tem uma relação com esses peixes totalmente única, né? Ela dá nome para todos eles. Imagine um aquário que tem em torno aí de 100, 100 e poucos peixes, né? Ela dá nome para todos eles. Eu acho que é um jeito de dar identidade para eles, né? Porque cada nome que eu penso em dar para eles traz consigo notícias de uma personalidade, de um comportamento, né? Às vezes até nome de super-heróis ou de personagens de alguns filmes que eu vejo, com os quais eu me identifico. Então vocês conseguem compreender a relação do aquário? De uma série chamada Vikings, né? Que tem na Netflix. Ao merchan. Netflix. A gente não está sendo pago, não. Mas ela gosta dessa série. Vários peixes têm o nome de personagens da série Vikings. Os que são mais fortes, mais destemidos, né, vão ganhar o nome daqueles personagens de destaques, né? Então, tudo traz notícias mesmo com esse comportamento, com essa personalidade, com esse traço que eu consigo identificar aqui. E uma coisa que é importante dizer, André, é que esse percurso meu dentro do aquarismo, para fora, para além da psicanálise, né? Nós vamos falar ainda sobre a questão da psicanálise, ele se deve a pessoas que foram muito importantes para mim, né? Primeiro foram os grandes amigos que eu fiz lá na loja Aquashow, em Volta Redonda. Olha, pessoal, Pedra 90 em Aquashow. Recomendo todo mundo. Top! Né? Aos amigos, o Pedro da Aquashow, o Everton, um grande amigo, né, que eu conquistei lá do Aquashow, né? Ao Kellyton, né, que é o dono da Aquashow, né, um grande amigo também. Eles puderam me ensinar os primeiros rudimentos ali do aquarismo. Muitas das coisas que eu tenho nesse aquário foram adquiridos com eles, que me deram total assistência. E logo depois o curso, né, Aquarismo, Aquarista de Sucesso, do grande professor Marcos Alvarenga, biólogo especializado em peixes e aquarismo. Né? Como é que ele fala, o Marcos? O Marcos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? E aí, galera? E aí, pessoal? Né? É um carioca muito bacana, né? Um cara extremamente acessível, junto com o seu sócio nesse curso, que é o curso Aquarista de Sucesso, um curso maravilhoso, que pôde me proporcionar entender um pouco mais disso que é vida, né? Disso que é natureza, que pôde me dar um olhar
muito mais para além só de um ornamento de beleza para a minha sala, mas um olhar mais empático, inclusive com o sofrimento, né, que esses peixes podem ter. Então, o professor Marcos Alvarenga, o seu sócio, o William, da Tropical, né, da empresa Tropical, né, empresa que trabalha com diversos produtos de aquarismo, também não estou sendo pago, não é merchan, mas a gente tem que falar aquilo que é bom, né? Essas pessoas... Eu acho que é um agradecimento, sim, né? Essas pessoas foram muito importantes para mim. E é um reconhecimento do trabalho. Sim. Como eu acompanho o Charles em visitas às lojas e também acompanho toda a fala que ele traz para mim a respeito dos cursos, dos grupos dos quais ele participa, então a gente tem que dizer e dar méritos e valorizar as pessoas que estão ali, né, dando sim, suporte. Até porque, André, como eu disse para todos, né, e digo para você, quando um peixinho desse adoece, a gente que é aquarista, a gente fica desesperado. Olha, eu fico tão triste. A gente fica desesperado, de fato, que a gente sente a dor do bicho. Nós já perdemos, né, alguns peixinhos. No início é difícil, né, Charles? Sim, porque a gente lida com o luto aí, a gente vai falar e vai ver isso na psicanálise. Inclusive no artigo que nós escrevemos, a gente vai falar sobre isso. Então aí, por exemplo, é lidar com a castração, sim, que foi uma coisa que para mim marcou muito desde o início da escolha do aquário e dos peixes. A questão do luto, né, que é perder os bichinhos, que a gente acaba se afeiçoando. E aí o que acontece? São pessoas como o professor Marcos Alvarenga, o seu sócio William da Tropical, são pessoas como o Vitor, né, lá da loja Mundo dos Discos, são pessoas como o Pedro, como o Everton, da Aqua Show. A loja Mundo dos Discos no Meia, no Rio. Nós estivemos lá semana passada e adquirimos com o Vitor lá quatro acarais discos, né, belíssimas, a loja dele está de parabéns. São pessoas como essas que na hora que a gente sofre com o sofrimento do peixe, eles estão ali dispostos a dizer, Charles, faz determinada coisa que vai dar certo, vai ajudar ele. Sabe por quê? Porque nós temos poucos veterinários especializados no tratamento desses animais, né? Justamente, André, porque ainda se encara esses animais como descartáveis, né? É uma pena, né? Peixe ficou doente, o que a gente faz? Compra outro e bota no lugar. Mas né? não é disso que se trata. Mas o universo da veterinária vem mudando drasticamente. Hoje você encontra cirurgias das mais elaboradas, né? Ressonâncias magnéticas, tomografia computadorizada para peixes. Por quê? Porque os veterinários vêm a cada dia se conscientizando e trabalhando em artigos científicos para mostrar que eles são seres que têm consciência de si mesmo e do sofrimento. Agora, André, vamos falar um pouco, né, sobre a questão da psicanálise e como a psicanálise poderia respaldar aí o aquarismo. Bom, eu acredito que essa questão de ter sido perpassada, atravessada, né, pela psicanálise, foi uma fala antes minha do que do Charles, porque eu fui muito empolgada com ele, né, acompanhando na ida à Aqua Show em Volta Redonda, quando numa bela manhã ele diz, eu quero ter um aquário bem grande. E como a gente comenta na matéria que nós publicamos, a gente fica tão empolgado com a beleza desses bichinhos que a gente quer trazer todos para casa. E o Pedro Ramposo, né, biólogo da Aqua Show, Pedro, grande abraço para você e parabéns pelo trabalho que você realiza junto com toda a galera do Aqua Show. Eu sou muito grata ao atendimento de vocês. E Pedro vai dizendo, não, esse não pode, né, por conta do pH, esse não pode, porque vai brigar com aquele, esse não pode, porque não é o perfil amazônico de vocês. Eu falei, poxa vida,
eu estou montando um aquário com o Charles e eu não posso escolher? Foi a minha primeira reação, né? Eu falei, nossa, Charles, eu lidei com a castração. Né? A castração é um termo que a gente usa na psicanálise para falar do interdito, da lei. Daquilo que não dá para ser. E aí eu entendi o quão narcísica, né? E a gente lida muito mal com essas barreiras que são criadas na vida, né? Você não pode fazer isso. E como assim não pode, né? Como assim? Eu que estou escolhendo, eu que estou comprando um aquário e eu não posso? Não, não pode. Né? Então não é sobre você, aquarista, é sobre eles. É sobre a vida, é sobre a saúde deles. Se alguém deseja ser aquarista, precisa pensar sobre isso. O respeito, né, à natureza, o respeito à vida dos animais, né? O quanto para ter um aquário bonito, a gente precisa pensar no equilíbrio. E a gente não conquista equilíbrio tentando reproduzir um pequeno espaço da natureza, sendo narcísico, pensando na gente. Não. É diferente, né? Ao contrário, fura a gente o tempo todo. Muitas das vezes, a Andréia, né, eu aqui desesperado porque um peixe estava morrendo porque a água não estava de acordo ou porque não estava dando certo fazer algo no aquário, a Andréia disse assim para mim, nossa, Charles, mas isso está te estressando muito, né? Por quê? Porque eu tinha o tempo todo que lidar com essa coisa do não dar, né? Da frustração, dessa castração, né? De ir atrás de informações, de estudar, de me aprofundar no tema para poder entender, né? Que às vezes a coisa não estava funcionando porque eu queria que ela funcionasse do meu jeito. E aí eu dizia para ele, você é psicanalista, você ainda não é um aquarista, você está tentando ser. Então precisa estudar, precisa procurar para aprender a ser. E muitas das vezes, quando eu vejo ele um pouco indignado com algumas questões, aborrecido, porque alguma coisa saiu do padrão, ou porque um peixe está doente, e eu lembro a ele, isso é um hobby, né? É uma coisa com a qual, um universo que você está entrando agora. Né? Então a gente não diz respeito a mim nem a ele, mas diz respeito a essas criaturinhas lindas, né? Que estão aqui, ó. É verdade. E acaba que quando a gente começa a pensar no aquário, né, com esse olhar da psicanálise, a gente começa a entender algo muito significativo, né, que o Rubem Alves ele traz para a gente. O Rubem Alves, eu considero ele, o grande Rubem Alves, né, eu considero ele o poeta da psicanálise. É um literário que infelizmente se foi, né, os bons morrem cedo. A biografia dele já traduz tudo, né, do que foi essa vida do Rubem Alves, né, quando o título da biografia dele oficial o título oficial da biografia dele é Uma Pena Não Viver, né? Então ele é, para mim, um grande poeta da psicanálise. O que ele fala sobre a beleza? E ele diz assim, a beleza, ela está nos olhos de quem vê. Então ela precisa partir não da coisa em si, mas dos olhos de quem está vendo. Então muitas pessoas, e aí a psicanálise vai marcar isso, o Rubem Alves fala muito bem sobre isso. Muitas pessoas vão olhar para isso e vão falar, tá bom, ok. E não vão sequer se encantar com a beleza das cores, dos tons, né, do nado dos peixes. Agora outras vão ficar como que hipnotizadas, olhando para essa beleza. Por quê? Essas pessoas, que é claro, né, eu estou dizendo das pessoas, do que há de mais importante nas pessoas. Essas pessoas vão ficar tão hipnotizadas com algo assim, né? Por quê? Porque a beleza está nos olhos dela, né? Elas já exercitaram a sua visão para o belo. Por isso que, Andréia, eu não sei se eu comentei com você, é muito empolgante para um aquarista iniciar uma criança no aquarismo. Eu iniciei a minha netinha, dei um beta para ela num aquário, né? E ela chora. Por quê?
esses dias mesmo, ela esteve no meu consultório, só que ela foi no dia da minha folga, né? Eu não estava lá. E aí a minha filha disse que ela correu para o meu consultório que queria ver o vovô e os peixinhos. Ela tem 2 aninhos, né? E quando ela viu que o vovô e os peixinhos não estavam lá, que eu desmontei o meu aquário do meu consultório para fazer dele um aquário maternidade, onde tem vários peixinhos que foram crias aqui desse aquário maravilhoso, né? E que ela chorou, né? E que deixou a gente muito feliz. Ela chorou. Ela quer porque quer vir na casa do vovô para ver os peixinhos. E isso está dando a ela o quê? Consciência de respeito à vida, respeito à natureza. Ela já sabe que não pode bater no vidro. Ela sabe que não pode tocar no vidro. Aí ela diz assim, pode não, né, vovô? Mas ela gosta de botar a mão aqui no aquário, aqui em cima. Por quê? Porque os peixes vêm no dedo da gente. Eles vêm no dedo, ela faz carinho na cabeça deles. Olha que relação bacana que a criança... Ela já está construindo, pode né? construir com um simples aquário dentro de casa. Aproveitando que você está falando de crianças, Charles, fala para o pessoal a respeito daquele trabalho magnífico que é realizado no INCA com crianças, sim, né? Sim, sim. Que estão com câncer. No o que eles fazem artigo, como terapia? No nosso artigo, que vocês vão poder acessar no link, eu não vou fazer só o nosso artigo, não. Eu vou colocar para vocês também a página do Aqua Show, essa loja maravilhosa que iniciou a gente. Vitor. Eu vou colocar o link do canal Aquarismo Sem Mistério, do professor Marcos Alvarenga, né? Também vou colocar para vocês, quem sabe se alguém se interessar em ser aquarista, o link do curso do professor Marcos Alvarenga com o William da Tropical, né? Onde eles ensinam passo a passo de como montar um aquário como esse. A loja do Vitor, né? que a gente visitou recentemente. Vou colocar também, né? o link da página do grande amigo que nós tivemos oportunidade de conhecer, o dono e especialista em acarar disco, o Vitor, da loja Mundo dos Discos, um cara bacana que nos recebeu muito bem. A gente só tem conhecido gente muito legal, né, nesse universo. Muito bacana, né? E aí, ó, vou dizer aqui como esposa de aquarista, estar, né, fazendo parte desse hobby tem sido muito positivo para o Charles. Porque ele é uma pessoa que trabalha muito, como eu mencionei, ele tem uma carga horária muito extensa. E esse aquário, as amizades, os grupos, né, dos quais ele tem participado, tem sido de extrema positividade na vida do Charles. Quero mandar um abraço para o nosso grupo de aquarismo de Valença, né? Aí, beijo, altos papos, até de Aquarismo madrugada. Valenciano aí, nós inauguramos esse grupo tem 2 meses e hoje já conta com 23 aquaristas. Se você é aquarista de Valença e quiser fazer parte, entre em contato com a gente. Mas a experiência que a Andréa pediu para eu relatar, né? E que eu vou colocar o link embaixo para vocês poderem ver essa experiência também, é do Hospital do Câncer, do INCA, né? Que recriou dentro do hospital, né? Na sala de exames e na sala de quimioterapia infantil. Gente, somente quem passou pelo câncer sabe o quanto é ruim a quimioterapia, o quanto ela derruba um paciente. É da ordem do horror. O quanto é da ordem do horror. Aqueles exames extremamente invasivos, muitas vezes. E a gente está falando de crianças, né? E aí o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, teve a brilhante ideia de recriar um aquário na sala de exame de quimioterapia. E levar os peixinhos para passearem nas enfermarias. Aí já é uma experiência fora do Brasil, né? O INCA, ele criou um aquário, ele fez um aquário... Da sala, né? Tá certo? Dentro da sala. Então, ele colocou peixes ornamentais, é claro que sem vida, gente. Entendemos isso. Ele fez da sala um aquário ampliado, né? E a criança se sente como se estivesse, de fato... É uma sala lúdica, um espaço lúdico, dentro né? de um aquário. E ela fica encantada com aquilo, né? Já
outros hospitais muito renomados fora do Brasil, né? Eles fizeram aquários de porte pequeno, né? Mais ou menos no tamanho de 50, 60 centímetros, né? Colocaram eles sobre carrinhos, esses carrinhos usados por camareiras, né? E levam esses aquários de enfermaria infantil. As crianças ficam fascinadas. Para as crianças ficarem vendo o aquário e ficarem fascinadas com aquilo, né? Por quê? Porque tanto os médicos quanto os psicólogos descobriram que esse fascínio que a natureza trazida para dentro de casa ou trazida para perto de nós através do aquário, ela exerce um poder incrível sobre a mente, a psicologia humana, levando o sujeito a se sentir bem e com isso a imunidade biológica dele sobe. Desejoso de viver. Ele deseja viver. Pura pulsão de vida. Né? Porque ele está vendo vida e ele deseja viver, a imunidade biológica dele sobe, e a imunidade biológica dele subindo, ele consegue que a sua defesa do corpo, que é a imunidade biológica, combata as células cancerígenas. Então entra a quimioterapia e logo depois é necessário que a imunidade biológica dele aumente para que ele combata as células que estão se multiplicando irregularmente. Então olhem que maravilha isso pode ter de efeito, não só dentro da psicologia, mas efeito prático ali, né? Dentro da medicina, né? Que o aquário pode fazer. Agora, é claro, né? No nosso artigo, a gente traz também, esse artigo que vai estar no nosso link também, vai ser o primeiro link da descrição. Esse artigo, a gente trata também dos benefícios psicológicos do aquário. Andréia, quais os benefícios? Olha, a gente pode pensar que vai ajudar, né, na depressão, né? Muitas pessoas relatam, né, que enveredaram pelo caminho do aquarismo porque sentiam um vazio existencial muito grande, ou porque estavam sobrecarregados com o trabalho, ou porque tinham outras questões pessoais. Uma outra coisa que eu disse desde o início, né, para aprender a lidar com a castração, porque a gente é muito narcísico por natureza, muito egoísta. A gente sempre acha que é sobre mim que se trata. E os peixes, né, o mundo do aquarismo nos ensina que não é disso que se trata. A gente também aprende a lidar com o luto, que são as perdas, né? Enfim, esqueci alguma coisa? Provavelmente. A castração. Fala de pulsão de vida, de desejo de viver, porque isso é vida todo o tempo. Por isso, é tão positivo levar peixes para as enfermarias, com crianças de câncer. Imagine uma criança completamente circundada pela morte e de repente se deparar com uma coisa dessa natureza, né? Então, inúmeros benefícios que o aquarismo traz. Sim, como terapia. Muitos aquaristas, eles descrevem, já me contaram, né, que iniciaram o hobby por causa de uma depressão, né? E a depressão, ela, no dizer dos meus pacientes, ela torna o mundo cinza. E olha o colorido de um aquário. Aí eles começam a olhar para um aquário e ficam hipnotizados, vendo tanta beleza, tanta cor, tanta vida, né? E parte daquela coisa cinza da depressão vai embora. Então eles começam a investir. Aí vamos falar com termos mais psicanalistas, né? Mais psicanalítico. Eles começam a investir libido, isso daqui. Desejo. O que é a libido, né? Libido é pulsão de vida. Libido, diferentemente do que a gente possa pensar, no senso comum, não tem a ver com sexo. Tem a ver com desejo. A medicina se apropriou dessa palavra para dizer de desejo sexual, equivocadamente. Essa palavra libido foi criada por Sigmund Freud para dizer de pulsão de vida. Fala de catexia, né? De energia. Sim. O que isso quer dizer? De motor, aquilo que impulsiona. O que isso quer dizer? Libido é tudo aquilo que te dá prazer. Então, sem as quais a gente não pode viver. Quando eu estou tratando do meu aquário, eu estou investindo libido nele, né? Pulsão de vida nele. E isso faz com que eu me sinta bem, faz com que eu me sinta realizado, né?
Então, libido é isso, pulsão libidinal é isso, né? Pulsão de vida. Então, as pessoas que conseguem investir emocionalmente, psiquicamente em qualquer coisa, como por exemplo no aquário, elas estão mais ancoradas na vida, não é isso? Né? Exatamente. Então, o que a gente traz com o aprendizado do aquário? Né? Eu venho refletindo muito sobre isso, né? O que a gente traz com o aprendizado do aquário? A gente traz essa coisa de que só pode montar um aquário, não é quem tem dinheiro, não. Porque qualquer pessoa pode montar um aquário. Conversávamos, por exemplo, Andréia, com a nossa grande amiga, a Rosângela, da loja Peixilin. Aqui em Valença. Aqui em Valença. Né? Um abraço para a Rosângela. Rosângela, beijo grande para você, sim, tá? Ela já está há 30 anos, né, no comércio. A Rosângela também me castrou. Ela só dizia, esse não pode, Andréia. Aquele ali também não pode. E a Rosângela, ela já algumas gerações passaram pela mão dela, né? Ela costuma dizer, Andréia, que alguns pais levavam os filhos e hoje esses filhos chegam na loja dela, né? Homens feitos, assim como eu, e dizem assim, Rosângela, aí médicos, doutores, né, de advocacia, juízes de direito, chegam lá, Rosângela, eu vim aqui ver uma questão do aquário, você pode me orientar? Você se lembra de mim? Ela diz assim, não me lembro não. Ah, eu vim aqui com meu pai me trazia aqui, eu ficava encantado olhando os seus aquários e hoje eu quero montar um aquário. Então, Rosângela, um abraço para você que há 30 anos está aí no ramo. E a Rosângela, ela também castra mesmo. E eu tenho que parabenizar a esses profissionais que dizem não, porque não estão só pensando em vender, no bem-estar porque do eles animal. sabem que se cederem, né, e se renderem ao nosso discurso, ao nosso desejo, o que a gente vai fazer? Vai trazer peixes inadequados e vai, né, e vai colocar em risco vidas. Né? E provavelmente o seu aquário estará fadado ao fracasso. Sim. E aí você vai ficar muito aborrecido com o aquarismo, de forma equivocada, com o dono daquela loja, vai se revoltar e vai desistir do aquário. E isso para a Rosângela, para o Vitor do Mundo dos Discos, para o Pedro, para o Everton lá da Aquashow, é muito importante a gente realçar isso. Por quê, Andréia? Porque, tá assim de pessoas que vendem peixes e que não estão nem um pouco preocupados com o bem-estar, né, dos animais. Então, se você chegar lá, por exemplo, um aquário pequenininho, eles vão dizer para você, pode botar 40 peixes aí, às vezes peixes que quando crescerem vão ter 1,5 metro de comprimento. Mas eles aí, não estão nem aí a mentira não vinga, né? E você vai uma vez e não vai voltar sim, mais. Esses são péssimos profissionais. Não são profissionais, Charles, sim, né? Sim, mas o que eu aprendi com a Rosângela, com outros profissionais, foi esse respeito, esse carinho que a gente tem com os peixes, né? E a gente vai, a cada dia, descobrindo, né, que vai para além daquilo que a gente deseja. Né? Olha lá, gente, que lindo. E a psicanálise mostra exatamente isso, né? Essa questão do, eu não posso tudo aquilo que eu desejo, mas eu posso fazer um acordo com o real. Que falta que a falta faz? A falta é essencial, porque nos dá a dimensão de vida. E vida é isso, vida é falta, vida é castração, é luto, é perda, e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E isso aqui é uma lição de vida, é uma escola. Sim. Eu aconselho, super indico. Quem quiser comprar a ideia... Alguns pacientes meus, para relatar para vocês, né? Antes esse aquário que hoje eu fiz de um aquário maternidade, onde os alevinos que saem daqui vão para ele para crescerem, né? Sem serem devorados pelos outros, né? Esse aquário maternidade antes, eles estavam montados no meu consultório. E os pacientes ficavam encantados. Em breve, quero montar um outro aquário lá no meu consultório. Porque já estão me cobrando porque eu tirei meu aquário de lá. Já estão me cobrando mesmo. Né? E o que acontece? Esses pacientes, muitos deles inclusive graves, né?
ficaram tão encantados com aquele pequeno aquário que eu tinha no meu consultório, que começaram a ser aquaristas também. Montaram seus aquários em casa. E hoje eles ficam encantados falando de peixes. E, gente, a melhoria que eles tiveram na análise deles é considerável, né? Muitos deles se tornaram clientes da Rosângela. É claro que por ética eu não posso dizer, né? Mas se tornaram clientes da Rosângela. Mas olha só, Charles, isso que você está falando é propiciar ao sujeito, né, esse paciente, um olhar para além do seu sintoma, para além do seu problema. Porque quando a pessoa está adoentada emocionalmente, psiquicamente, ela fica tão ensimesmada nos seus próprios problemas e nas suas dores, que, como o Charles disse, tudo é cinza, não há brilho nem cor em mais nada. O que acontece? Isso que traz o aquarismo pode proporcionar é para além da sua dor. Então ele começa a perceber que há outras questões, que não é só da dor dele que se trata, que pode haver sim um colorido nas coisas mais simples da vida. Quem disse que trazer brilho para a vida precisa ser valioso, grandioso? É nisso, o grande barato da vida está nisso. Sim, é nessa aquarela, nessa possibilidade da gente conseguir enxergar prazer, desejo, felicidade naquilo que é pequeno. Sim, eu havia perdido um pouco o fio da meada. Como a gente se propôs a não editar, gente, então eu vou dizer para vocês que eu perdi um pouco do fio da meada aqui, mas retomei agora o fio da meada. Eu estava dizendo sobre esse investimento de vida, né? Essa pulsão de vida, e eu ia citar um autor que não é psicanalista, né? Mas foi um grande psiquiatra, se eu não me engano, austríaco, esse psiquiatra. O Viktor Frankl, né? Ele tem uma obra, Andréa, magnífica. O nome da obra é Razão para Viver. Eu li, Charles. Né? Onde ele descreve a experiência dele no campo de concentração de Dachau. Né? E ele dizia que não havia razões para que alguém fosse escolhido e morrer. Então, por exemplo, uma pessoa, um judeu que passasse por um nazista e não tirasse a cobertura, né, ele podia ser morto porque você não estava reconhecendo e prestando a homenagem devida que eu tenho direito. Mas, ao mesmo tempo, um judeu que retirasse a cobertura para um outro nazista, esse outro nazista poderia executar ele dizendo assim: eu vou te executar porque você jamais deveria ter se dirigido a mim. Você é um rato, você não deveria ter se dirigido a mim. Então não havia razões para que uma pessoa sobrevivesse. Só que ele observou que somente aquele judeu que estava ali no campo de concentração, que tinha uma razão para continuar vivendo após o Holocausto, após o campo de concentração, esses conseguiram sobreviver. Ele não sabe explicar qual o mecanismo, mas ele sabe dizer... Porque é subjetivo, né, Charles? Ele sabe dizer que eles sobreviviam. Eles faziam o que fosse necessário. Ele tinha pelo que lutar, para além do campo de concentração. Né? E ele diz algo muito importante. Eu, como médico psiquiatra, ao estar ali no campo de concentração, o meu objetivo era terminar um artigo científico que eu estava escrevendo antes de ser preso. Né? Então, veja a posição que a gente pode adotar frente aos desgostos da vida. Isso também é pulsão de vida, desejo de viver. Pulsão de vida. Em meio ao caos, num campo de concentração, o desejo do Viktor Frankl era movido por suas pulsões. E aí, ele tinha pelo que lutar. Sim, aí retomando aquilo que a Rosângela dizia, hoje em Valença a gente tem aquaristas que são desde médicos, juízes renomados, até coletor de lixo. E o coletor de lixo tem um aquário tão belo e tão dedicado quanto ao meu, quanto ao do juiz de direito. Mas a beleza está nos olhos de quem vê, porque a beleza está nos olhos de quem vê. E eu acho isso de uma beleza tão grande, André. Imagina, aquele que cata o nosso lixo todo santo dia, ele chega em casa
e consegue Ele recriar quer ver o algo belo, né? sim. Ele quer ver o belo. Em contrapartida, o juiz que lida com situações horríveis na justiça, ele também quer ver o belo. Ele quer ver o belo. Né? Um professor que encontra N dificuldades na instituição escolar, que crianças trazem relatos horríveis a respeito de suas situações familiares, ele também quer ver o belo. Então, mas a beleza Sim. está nos olhos de quem vê. Isso é algo que o aquarismo consegue alcançar nas pessoas. Então eu acho que isso é muito importante. Bom, esse vídeo já ficou bem grande. É verdade. Mas eu acho que valeu a pena. Eu acho que trouxe pra gente um pouco dessa reflexão, né? Psicanalítica a respeito do belo, a respeito do aquarismo, a respeito da vida que vai além da vida humana, né? É qualquer forma de vida. Ontem a gente assistiu um documentário, né, sobre o processo de evolução do nosso planeta. Não é isso, André? Isso. Está na Nat Geo. NetGeo, né? De como desde a origem do mundo. Desde a né? origem do universo, né? A forma de criação do planeta, as primeiras formações de seres vivos. E uma coisa Foi que eu... na água que tudo começou. Sim, né? na água que tudo começou. E o que eu disse para a Andréia, né, eu pontuando para a Andréia ontem, eu disse, olha só, no aquário a gente recria, a gente faz uma recriação da criação do mundo. Da possibilidade de vida, né? A primeira coisa que a gente tem ao montar um aquário é aquilo que se chama de ciclagem. Vocês vão ver no artigo. O que é a ciclagem? Você pega o vidro, coloca o fundo, coloca aquilo que você quer de enfeite, né, como vai ficar, raízes, pedras, plantas, né, enche d'água, bota o filtro para funcionar e espera 30 a 40 dias para colocar peixes. Mas coloca as mídias, né? Por que você espera de 30 a 40 dias? Porque dentro dos filtros existe uma coisa chamada mídias biológicas, de porcelana, pequenininhas. Vocês procurem aí no Google que vocês vão descobrir. Né? Essas mídias biológicas, elas precisam ser colonizadas por bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Professor Marcos Alvarenga, desculpa aí se eu não estiver explicando da forma mais correta possível. Eu estou sendo aqui o mais leigo possível. Mas essas mídias, elas necessitam ser colonizadas por essas bactérias aeróbicas e anaeróbicas, que são no meio aquarista chamadas de bactérias do bem. Por quê? Porque são elas que mais à frente, daqui a 30, 40 dias, vão possibilitar que quando a gente colocar os peixes no aquário, elas mantenham a vida. Eles tenham né? qualidade de vida. Porque imagine um peixe fazendo cocô e xixi aqui dentro. Né? Esse cocô, esse xixi, essa amônia que eles liberam, né, precisam ser decompostas, né, para que a água continue com a mesma qualidade de antes, com oxigênio e os mesmos nutrientes. E quem decompõe elas? Essas bactérias. Né? No processo de criação do nosso planeta, a vida só pôde aparecer e surgir no nosso planeta depois que essas mesmas bactérias foram criadas no nosso oceano. Né? Os nossos oceanos precisaram passar pelo processo de ciclagem, né? Como um aquário. Então, quando a gente diz que a gente recria a natureza aqui, é recriar mesmo. Mas de forma responsável. É todas as condições. Então, isso não é belo? Recriar o ambiente da natureza, recriar o começo do começo, não é belo? Eu costumo usar um termo, sempre uso isso, né, Charles? Eu falo que a psicanálise, ela nos proporciona um olhar para além de. Não é aquilo que se mostra a princípio, mas é aquilo que se descortina. Eu acho que o aquarismo é muito isso. É muito mais do que uma bela paisagem. Se a gente for parar para pensar no que está por trás disso tudo, a gente vai perceber o tamanho da beleza disso tudo. O quanto ela é cheia de nuances, né? E o quanto a pessoa precisa estar investida para dar conta de manter um aquário bonito. Para a gente fechar, vamos fechar? Pra gente fechar? Um brinde. Eu quero, antes do brinde, dizer assim, um grande psicanalista, literato, poeta Rubem da Alves? psicanálise, Rubem Alves,
ele dizia assim, ostra feliz não faz pérola. não faz pérola. E ele propunha, né, que a ostra era esse animalzinho, né, que quando invadida por um grão de areia, né, ela era extremamente incomodada. E ela perdia o canto que as outras ostras tinham. E ela precisava ensimesmar-se, né? E através daquele incômodo, daquela dor gerada ali pelo grão de areia, né? Ela precisava fazer algo com isso. E o que ela fazia? Ela criava em torno desse grão de areia uma substância leitosa, gelatinosa, lisinha, que mais à frente a gente denominaria como ostra. Né? Um valor riquíssimo. Riquíssimo. Né? Era a arte da ostra. Então, a partir de um sofrimento, a ostra, para anular o sofrimento, ela criava a arte da ostra, da pérola. Né? O aquário é para muitas pessoas a pérola, né? Em que nós, através do nosso sofrimento, vamos criar essa obra de arte. Transformamos dor em obra de arte, em vida. Né? Então é isso. Esse era o nosso bate-papo de hoje, ficou longo. A nossa proposta não é vídeos tão longos, não, mas é que de no máximo 30 esse minutos. vídeo inaugura o nosso canal. Sim. Nós fizemos um vídeo, vocês vão ter a oportunidade de ver, inaugurando o canal. Qual o nome do canal? Casal Psicanálise. Psicanálise. Casal Psicanálise. E esse vídeo inaugura, tá? Sim. A semana que vem nós vamos falar de mais um assunto de bacana. Um outro assunto que a gente vai deixar vocês na falta e na curiosidade. E quem gostou desse dá um vídeo, like, compartilha, se inscreve. Se inscreve no canal. Clica lá no sininho. Isso, clica no sininho para receber as notificações quando forem lançados novos vídeos. Um brinde, semanalmente Charles. A gente está lançando vídeo. E não esquece de entrar nas descrições para ver aí os links, né, das lojas que nós indicamos, do curso Aquarista de Sucesso do professor Marcos Alvarenga, né, das indicações que nós fizemos e ler na íntegra o artigo que a gente escreveu. Okay? Tá bom? Então, um beijo grande e um brinde para vocês. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.